Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Uttana Ekadashi. O Senhor Brahma disse a Narada Muni: Querido filho, ó melhor dos sábios, vou narrar-te as glórias do Haribodhini Ekadashi, que erradica toda sorte de pecados e confere grande mérito, e no final a liberação para as pessoas que se rendem ao Senhor Supremo Krishna. Ó melhor dos sacerdotes brahmanas, os méritos adquiridos por tomar banho no Ganges permanecem insignificantes enquanto Haribodhini Ekadashi não chega. Este jejum de Ekadashi, que ocorre durante a quinzena luminosa do mês de Kartika, é muito mais purificante que um banho no oceano, num local de peregrinação ou num lago. Este sagrado jejum de Ekadashi é mais poderoso para nulificar pecados que 1000 sacrifícios de cavalos e 100 Radyasuya. Narada Muni, o santo entre os semideuses, indagou: Ó Pai, por favor, descreva os méritos relativos de jejuar completamente no jejum de Ekadashi. Jantar 100 grãos ou feijões, ou comer apenas uma vez ao meio-dia 100 grãos ou feijões. O Senhor Brahma respondeu: Se uma pessoa come uma vez ao meio-dia no jejum de Ekadashi, os pecados de seus nascimentos anteriores são apagados. Se comer apenas o jantar, os pecados adquiridos durante os seus 2 nascimentos anteriores são removidos. E se jejuar completamente, os pecados acumulados durante os seus 7 nascimentos anteriores são erradicados. Ó filho, tudo aquilo que só raramente é obtido nos 3 mundos é obtido por aquele que observa estritamente o Haribodhini jejum de Ekadashi. Uma pessoa cujos pecados se igualam em volume ao monte Sumero os vê reduzidos a nada por simplesmente jejuar no Papaharini Ekadashi, outro nome para o Haribodhini Ekadashi. Os pecados que uma pessoa tem acumulado em 1000 nascimentos anteriores são queimados até as cinzas, se não só jejuar, mas também permanecer acordada durante a noite de Ekadashi, assim como uma montanha de algodão pode ser queimada até as cinzas, se acendermos um pequeno fogo nela. Ó melhor dos sábios, Narada-ji, uma pessoa que observa estritamente este jejum alcança os resultados que mencionei. Mesmo se a pessoa fizer uma pequena quantidade de serviço piedoso neste dia, seguindo as regras e regulações, a pessoa irá acumular mérito igual ao Monte Sumero em volume. Contudo, uma pessoa que não segue as regras e regulações dadas nas Escrituras poderá realizar atividade piedosa igual ao Monte Sumero em volume, mas não irá ganhar nem mesmo uma pequena quantidade de mérito. Quem não canta o mantra Gayatri 3 vezes ao dia, que não considera os dias de jejum, que não acredita em Deus, Krishna, que critica as escrituras védicas, que pensa que os Vedas só trazem ruína para quem segue suas injunções, que desfruta da esposa de outrem, que é totalmente tolo e malvado, que não aprecia qualquer serviço que lhe tenha sido prestado, ou que engana os outros. Tal pessoa pecaminosa, ó filho, nunca poderá realizar qualquer atividade religiosa efetivamente. Seja um sacerdote brahmana ou uma pessoa de classe baixa, quem tentar desfrutar da esposa de outrem, especialmente a esposa de alguém 2 vezes nascido, é dito não ser melhor que um comedor de cão. Nota 1 no final eu leio. Ó melhor dos sábios, qualquer sacerdote brahmana que desfruta de sexo com uma viúva ou uma senhora sacerdotisa brahmana casada com outro homem traz ruína para si e para sua família. Qualquer sacerdote brahmana que goza de sexo ilícito não terá filhos em sua próxima vida, e qualquer mérito anterior que possa ter acumulado estará arruinado. De fato, se tal pessoa demonstra qualquer arrogância para com um sacerdote brahmana 2 vezes nascido ou um mestre espiritual, perde todo o seu avanço imediatamente, bem como sua fortuna e filhos. Estes 3 tipos de homens arruinam seus méritos adquiridos: aquele cujo caráter é imoral,
aquele que tem sexo com a mulher de um comedor de cão e aquele que aprecia a associação de vagabundos. Quem se associa com pessoas pecaminosas e visita seus lares sem um propósito transcendental, irá diretamente para a morada do Senhor Yamaraja, o superintendente da morte. E se alguém come em tal lar, seu mérito adquirido é destruído, junto com sua fama, duração de vida, filhos e felicidade. Qualquer patife pecaminoso que insulta uma pessoa santa brevemente perde sua religiosidade, desenvolvimento econômico e gratificação dos sentidos, e afinal arderá no fogo do inferno. Qualquer um que goste de ofender pessoas santas, ou que não interrompe quem está insultando pessoas santas, é considerado como não sendo melhor do que um asno. Tal homem malvado vê a sua dinastia destruída diante de seus próprios olhos. Uma pessoa cujo caráter é impuro, que é vagabunda ou tratante, ou que encontra defeitos nos outros, não alcança um destino mais elevado após a morte, mesmo que dê caridade generosamente ou realize atos auspiciosos. Portanto, devemos nos refrear de realizar atos inauspiciosos e realizar apenas os piedosos, pelos quais acumularemos mérito e evitaremos sofrimento. Contudo, os pecados de quem, após a devida consideração, decide jejuar no Haribodhini Ekadashi, são apagados de 100 vidas anteriores. E quem jejua e permanece acordado à noite neste jejum de Ekadashi alcança ilimitado mérito e após a morte vai para a morada suprema do Senhor Vishnu. E 10.000 de seus ancestrais, parentes e descendentes também alcançam essa morada. Mesmo se os antepassados estiverem implicados em muitos pecados e estiverem sofrendo no inferno, ainda assim obtêm corpos transcendentais lindamente ornamentados e felizes e vão para a morada eterna de Deus, Vishnu. Ó Narada, mesmo quem tenha cometido o pecado hediondo de matar um sacerdote brahmana se liberta de toda a mácula em seu caráter por jejuar no Haribodhini Ekadashi e permanecer acordado naquela noite. O mérito que não pode ser obtido por tomar banho em todos os lugares de peregrinação, realizar um sacrifício de cavalo, ou dar vacas, ouro, terra fértil como caridade, pode facilmente ser alcançado por jejuar neste dia sagrado e permanecer acordado durante a noite. Quem quer que observe o jejum Haribodhini Ekadashi é celebrado como sendo altamente qualificado e torna sua dinastia famosa. Como a morte é certa, assim também é certo perder a riqueza. Sabendo disso, ao melhor dos sábios, devemos observar um jejum nesse dia tão querido por Hari, Shri Haribodhini Ekadashi. Todos os locais de peregrinação nos 3 mundos imediatamente vêm residir na casa da pessoa que jejua neste jejum de Ekadashi. Portanto, para agradar o Senhor Krishna, que segura um disco em sua mão, não devemos abandonar todos os compromissos, render-nos e observar este jejum de Ekadashi. Quem jejua neste dia de Haribodhini é conhecido como um homem sábio, um verdadeiro yogi, um asceta e alguém cujos sentidos estão verdadeiramente sob controle. Só ele desfruta devidamente deste mundo e certamente alcançará a liberação. Este jejum de Ekadashi é muito querido pelo Senhor Vishnu e, portanto, é a própria essência da religiosidade. Mesmo uma só observância já confere a recompensa máxima em todos os 3 mundos. Ó Narada Ji! Peraí, deixa eu tomar água. Ó Narada Ji, quem quer que jejue neste jejum de Ekadashi definitivamente não entra num ventre novamente. E assim, devotos fiéis do Supremo Deus, Krishna, abandonam todas as variedades de religiões e simplesmente se rendem a jejuar neste jejum de Ekadashi.
Para essa grande alma que honra esse jejum de Ekadashi, jejuando e permanecendo acordado durante a noite, o Senhor Supremo Shri Govinda pessoalmente acaba com as reações pecaminosas que essa alma tem adquirido pelas ações de sua mente, corpo e palavras. Ó filho, para quem se banha num local de peregrinação, dá caridade, canta os santos nomes do Senhor Supremo Krishna, se submete a austeridades e realiza sacrifícios para Deus no Haribodhini Ekadashi, o mérito assim acumulado se torna imperecível. Um devoto que adora o Senhor Madhava nesse dia com parafernália de primeira classe se torna livre dos grandes pecados de 100 vidas. Uma pessoa que observa este jejum e adora o Senhor Vishnu devidamente se liberta de grande perigo. Este jejum de Ekadashi agrada tanto ao Senhor Jagannatha que ele leva a pessoa que o observa de volta para sua morada. E enquanto vai para lá, o devoto ilumina as 10 direções universais. Quem deseja beleza e felicidade deve tentar honrar Haribodhini Ekadashi, especialmente se cair no dia seguinte. Os pecados de 100 nascimentos anteriores, os pecados cometidos durante a infância, juventude e velhice, em todas essas vidas, quer sejam pecados secos ou molhados, são nulificados pelo Supremo Senhor Govinda se jejuarmos no Haribodhini Ekadashi com devoção. Nota 2 no final eu leio. Haribodhini Ekadashi é o melhor jejum de Ekadashi. Nada é impossível de obter ou raro neste mundo para quem jejua nesse dia, pois ele dá grãos alimentícios, grande fortuna e mérito elevado, bem como erradica todo pecado, o terrível obstáculo à liberação. Jejuar nesse jejum de Ekadashi é 1000 vezes melhor que dar caridade no dia do eclipse solar ou lunar. Novamente lhe digo, ó Naradaji, qualquer mérito que se tenha obtido por tomar banho num local de peregrinação, dar caridade, cantar Hare Krishna no rosário, recitar mantras védicos, realizar sacrifícios e estudar os Vedas é apenas 1/10 de milionésimo do mérito adquirido pela pessoa que jejua apenas uma vez no Haribodhini Ekadashi. Qualquer mérito que se tenha adquirido em sua vida por algumas atividades piedosas se torna completamente infrutífero se não observamos o jejum de Ekadashi e adoramos o Senhor Vishnu no mês de Kartika. Portanto, ó Naradaji, deves sempre jejuar. Não, desculpem. Também. Mas eu errei, Bima. Ó Narada, deves sempre adorar o Senhor Supremo Janardana e prestar serviço para Ele. Assim obterás a meta desejada, a mais alta perfeição. No Haribodhini Ekadashi, um devoto do Senhor Krishna não deve comer na casa de outro, ou comer alimento cozido por um não devoto. Se o fizer, apenas alcança o mérito de jejuar num dia de lua cheia. Discussões filosóficas das Escrituras no mês de Kartika agradam Shri Vishnu mais que se doarmos elefantes e cavalos como caridade ou realizarmos um custoso sacrifício. Quem quer que cante ou ouça descrições das qualidades e passatempos do Senhor Vishnu, mesmo que apenas metade ou 1/4 de verso, obtenha um maravilhoso mérito derivado por dar 100 vacas a um sacerdote brahmana. Ó Narada, durante o mês de Kartika se deve abandonar toda sorte de deveres comuns e dedicar todo o tempo e energia, especialmente enquanto se jejua, a discutir os passatempos transcendentais do Senhor Supremo Krishna. Tal glorificação de Shri Hari no dia tão querido pelo Senhor Krishna, o jejum de Ekadashi, libera 100 gerações anteriores. Quem passa seu tempo desfrutando de tais discussões, especialmente no mês de Kartika, obtém os resultados de realizar 10.000 sacrifícios de fogo e queima todos os seus pecados até as cinzas. Aquele que ouve as maravilhosas narrativas concernentes ao Senhor Vishnu
particularmente durante o mês de Kartika, automaticamente acumula o mesmo mérito como o de uma pessoa que doa 100 vacas como caridade. Ó grande sábio, uma pessoa que canta as glórias do Senhor Hari no jejum de Ekadashi obtém o mérito acumulado por doar 7 ilhas. Narada Muni perguntou a seu glorioso pai: ó Senhor Universal, ó melhor dos semideuses, por favor, conta-me como observar esse mais sagrado jejum de Ekadashi. Que tipo de mérito ele confere aos fiéis? E o Senhor Brahma respondeu: peraí, Bimala, deixa eu tomar água. Ó filho, uma pessoa que quer observar esse jejum de Ekadashi deve acordar cedo de manhã, na manhã do jejum de Ekadashi, durante o horário de Brahma Muhurta, que é 1h30 antes do sol nascer até 50 minutos antes do alvorecer. Deve então limpar os dentes e tomar banho num lago, rio, lagoa ou poço, ou em sua própria casa, conforme a situação permitir. Após adorar o Senhor Shri Keshava, deve ouvir cuidadosamente as sagradas descrições do Senhor Krishna. Deve orar assim ao Senhor Krishna: ó Senhor Keshava, vou jejuar neste dia que lhe é tão querido, e amanhã honrarei a tua sagrada Krishna Prasada. Essa é a parte que eu mais gosto, quebrar o jejum. Ninguém perguntou, tá bom. Ó Senhor de olhos de lótus, ó infalível, és meu único refúgio, por bondade, me proteja. Tendo falado esta solene oração diante do Senhor Krishna, com grande amor e devoção, deve-se jejuar alegremente. Ó Narada, quem permanecer acordado a noite toda neste jejum de Ekadashi, cantando lindas canções, glorificando o Senhor Krishna, dançando Hare Krishna em êxtase, tocando deliciosa música instrumental para o prazer transcendental dele, e recitando os passatempos do Senhor Krishna conforme registrados na literatura védica fidedigna, tal pessoa certamente residirá muito além dos 3 mundos no reino eterno e transcendental de Deus. Krishna, claro, só tem um Deus, Bimala. Um Deus supremo, só um, Krishna. O Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. No Hari Bodhini Ekadashi se deve adorar Shri Krishna com cânfora, frutas e flores aromáticas, especialmente a flor amarela aguro. Não devemos nos absorver em ganhar dinheiro neste dia importante. Em outras palavras, devemos trocar a cobiça pela caridade. Este é o processo para transformar perdas em ilimitado mérito. Devemos oferecer muitos tipos de frutas ao Senhor Krishna e banhá-lo com água de uma concha. Cada uma dessas práticas devocionais, quando realizada no Hari Bodhini Ekadashi, é 10 milhões de vezes mais benéfica que tomar banho em todos os locais de peregrinação e dar todas as formas de caridade. Mesmo o Senhor Indra junta suas palmas e oferece suas reverências ao devoto que adora o Senhor Janardana com flores agástia nesse dia. O Supremo Senhor Hari fica muito satisfeito quando ele é decorado com belas flores agástia. Ó Narada, eu dou liberação a quem devotadamente adora o Senhor Krishna neste jejum de Ekadashi no mês de Kartika com folhas da árvore Bel. E para quem adora o Senhor Janardana com folhas frescas de Tulasi e flores fragrantes durante este mês, ó filho, queimo pessoalmente até as cinzas todos os pecados que tenha cometido por 10.000 nascimentos. Quem meramente vê Tulasi Maharani, toca nela, medita nela, narra sua história, oferece reverências a ela, ora por sua graça, planta ela, adora ela ou rega ela, vive eternamente namorada do Senhor Hari. Ó Narada, quem serve Tulasi Devi destas 9 maneiras alcança felicidade no mundo superior por tantos milhares de yugas, quanto há raízes e sub-raízes crescendo de uma planta de Tulasi madura.
Quando uma planta tulasi adulta produz sementes, muitas plantas crescem destas sementes e estendem os seus galhos, galinhos e flores, e estas flores produzem numerosas sementes. Por tantos kalpas, quanto houver sementes produzidas desta maneira, os antepassados de quem serve Tulasi destes 9 modos viverão na morada do Senhor Hari, Krishna. Nota 3, no final eu leio. Aqueles que adoram o Senhor Keshava com flores Kadamba, que são muito agradáveis a ele, conseguem sua misericórdia e não veem a morada de Yamaraja, a morte personificada. Qual o sentido de adorar outra pessoa se todos os desejos podem ser realizados por satisfazer o Senhor Hari? Por exemplo, um devoto que oferece a ele flores Bakula, Ashoka e Patali se livra da miséria e sofrimento pelo tempo que o Sol e a Lua existirem neste universo e afinal alcançam a liberação. Ao melhor dos sacerdotes brahmanas, uma oferenda de flores caneira ao Senhor Jagannatha traz tanta misericórdia ao devoto quanto a que se acumula ao adorar o Senhor Keshava por 4 yugas. Quem oferece flores de Tulasi, manjaris, a Shri Krishna durante o mês de Kartika, recebe mais mérito do que pode ser obtido por doar 10 milhões de vacas. Nota 4, no final eu leio. Mesmo uma oferenda devocional de brotos de grama recém-plantados traz consigo 100 vezes o benefício obtido por adoração ritualística comum ao Senhor Supremo Krishna. Quem adora o Senhor Vishnu com as folhas de árvore samika se liberta das garras de Yamaraja, o Senhor da Morte. Quem adora Vishnu durante a estação chuvosa com flores de champaka ou jasmim nunca retorna ao planeta Terra novamente. Quem adora o Senhor Krishna com apenas uma só flor de kumbi alcança a bênção de doar um pala de ouro, 200 gramas. Se um devoto oferece uma só flor amarela de Ketaki ou maçã silvestre para o Senhor Vishnu, que cavalga Garuda, ele se liberta dos pecados de 10 milhões de nascimentos. Além do mais, quem oferece ao Senhor Jagannatha flores e também 100 folhas ungidas com pasta vermelha e amarela de sândalo, certamente virá a residir em Shweta-dvipa, muito além da cobertura desta criação material. Peraí. Acabou a água, meu irmão. Essa água tem que dar, tá bom. Ó maior dos sacerdotes brahmanas, Shri Narada, após assim adorar no Haribodhini Ekadashi o Senhor Keshava, aquele que concede toda a felicidade material e transcendental, deve se levantar cedo na manhã seguinte, tomar banho num rio, cantar Hare Krishna no rosário, nota 5, no final eu leio. Cantar Hare Krishna no rosário dos santos nomes de Krishna e prestar serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna em casa, o melhor que se puder. Para quebrar o jejum, o devoto deve primeiro oferecer algum alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, a sacerdotes brahmanas, e só depois, com a permissão deles, comer alguns grãos. Depois disso, para agradar o Senhor Supremo Krishna, o devoto deve adorar o seu mestre espiritual, o devoto mais puro do Senhor Krishna, e oferecer-lhe alimento suntuoso, bom tecido, ouro e vacas, segundo suas posses. Isso certamente agradará ao Senhor Supremo Krishna, que segura o disco. Em seguida, o devoto deve doar uma vaca a um sacerdote brahmana, e se o devoto negligenciou seguir algumas regras e regulações da vida transcendental, deve confessá-las diante dos devotos sacerdotes brahmanas do Senhor Krishna. Então o devoto deve oferecer a eles algum dinheiro. Ó rei,
Aqueles que comeram jantar no jejum de Ekadashi devem alimentar um sacerdote Brahmana no dia seguinte. Isso agrada muito a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ó filho, se um homem jejuou sem pedir permissão a seu sacerdote, ou se uma mulher jejuou sem pedir permissão a seu marido, ele ou ela deve doar um touro a um sacerdote Brahmana. Mel e iogurte também são presentes adequados para um sacerdote Brahmana. Quem só comeu frutas no jejum de Ekadashi deve doar frutas no dia seguinte. Quem jejuou de óleo deve doar manteiga clarificada em caridade. Quem jejuou de manteiga clarificada deve doar leite. E quem jejuou de grãos deve doar arroz. Quem dormiu no chão deve doar um catre com uma concha. E quem comeu numa folha à guisa de prato deve doar um pote de manteiga clarificada. Quem permaneceu em silêncio deve doar um sino. E quem jejuou de gergelim deve doar em caridade ouro e alimentar um casal de sacerdotes brahmanas com um alimento suntuoso. Um homem que queira prevenir calvície deve doar um espelho a um sacerdote brahmana. Quem tem sapatos de segunda mão deve doar sapatos. E quem jejuou do sal deve doar algum açúcar para um sacerdote brahmana. Durante este mês, todos devem regularmente oferecer uma lamparina de manteiga clarificada ao Senhor Vishnu ou a Shrimati Tulasi Devi num templo. Um jejum de Ekadashi é completo quando se oferece a um sacerdote Brahmana qualificado um pote de ouro ou cobre cheio de manteiga clarificada e mechas de ghee, junto com 8 potes de água contendo algum ouro e coberto por panos. Quem não pode custear tais presentes deve ao menos oferecer a um sacerdote Brahmana algumas palavras doces. Quem assim fizer certamente alcançará o pleno benefício de jejuar no jejum de Ekadashi. Nota 6 no final eu leio. Após oferecer reverências e implorar permissão, o devoto deve comer a sua refeição. Neste jejum de Ekadashi finda os 4 meses de chuva, portanto, aquilo que se evitou durante os 4 meses de chuva, agora deve ser doado aos sacerdotes brahmanas. Quem segue esse processo de 4 meses de chuva recebe ilimitado mérito ao Rei dos Reis e retorna à morada do Senhor Vasudeva após a morte. Ó Rei, quem observa estes 4 meses de chuva completo, sem uma falha, atinge felicidade eterna e não recebe outro nascimento. Mas se a pessoa quebra o jejum, se torna ou um cego ou um leproso. Assim narrei o processo completo para observar o jejum Haribodhini Ekadashi. Quem ler ou ouvir sobre este jejum de Ekadashi, alcança o mérito obtido por doar vacas a um sacerdote brahmana qualificado. Assim termina a narrativa das glórias de Kartika Sukla Ekadashi, também conhecido como Haribodhini Ekadashi ou Devotani Ekadashi, conforme o Skanda Purana. E agora as notas. Os Vedas declaram que quem come na casa de uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, faz amizade com uma pessoa de classe baixa ou tem sexo com uma mulher de classe baixa, já se tornou uma pessoa de classe baixa nesta vida. Seus 100 nascimentos seguintes serão nas casas de comedores de cães. Nota 2. O Padma Purana declara que se uma pessoa comete pecados sabendo, baseando-se na força do cantar do santo nome do Senhor Krishna, não há meio de se purificar. Pecados cometidos sabendo são chamados de molhados, enquanto os cometidos sem saber são chamados de secos. Aqui o Senhor Brahma diz que por observar Haribodhini Ekadashi se pode erradicar todos os pecados, tanto os molhados como os secos. Nota 3. Um kalpa, que é 12 horas do Senhor Brahma, dura 4 bilhões e 320 milhões de anos. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.21, que quem chega até minha morada nunca retorna ao mundo material.
Entende-se que durante o bilhão de kalpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso a ele, e assim se tornará qualificado para permanecer lá eternamente. Nota 4. Manjaris oferecidos ao Senhor Krishna devem ser recém-brotados e muito suaves. Manjaris mais velhos e duros não se deve oferecer ao Senhor Krishna. Nota 5. No Bhagavad Gita 10.25, o Senhor Krishna diz que entre os sacrifícios sou o cantar dos santos nomes no rosário Hare Krishna. O Kali Shantarana Upanishad declara que na Kali Yuga o cantar de Hare Krishna, o Mahamantra, que consiste em 16 palavras, é o melhor meio de salvação. As 16 palavras no Hare Krishna Mantra que Shri Krishna Chaitanya pregava são Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nota 6. Para um devoto de Deus, caridade significa dar consciência de Deus, Krishna, especialmente o cantar do Hare Krishna Mantra. Como disse Shri Krishna Chaitanya, ó irmão, por favor, cante Hare Krishna apenas uma vez, 3 pontinhos. Isto é a única doação que peço. Se um devoto, chefe de família, puder custeá-lo, deve dar algumas sementes de gergelim, roupas ou alimento como caridade a uma pessoa digna, mas isso não é obrigatório. E fim, né? E agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Kartika Shukla Ekadashi Ki Jai, Haribodhini Ekadashi Ki Jai, Devotani Ekadashi Ki Jai. Ah, faltou um. Uttana Ekadashi Ki Jai, Devotani Ekadashi Ki Jai.